lugares, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É bom estarmos aqui louvando e enaltecendo o nome santo e sublime de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós estamos dando continuidade, irmãos, nesse trabalho que iniciamos sobre a história da igreja, tirando proveito para a nossa edificação pessoal. Eu sempre vou frisar, sempre vou falar isso. Não tem sentido nós falarmos alguma coisa que já aconteceu e não tirarmos lição para as nossas vidas. No último culto passado, nós falamos sobre a dura perseguição que a Igreja de Cristo sofreu, passou, padeceu aqui nessa terra. E hoje nós temos por objetivo falar sobre o edito de Constantino. Constantino foi o imperador de Roma lá no início do século IV. Ele subiu ao trono e, ao subir ao trono de Roma, ele promove um documento e decreta o fim da perseguição aos cristãos. Pois bem, irmão, nós falamos no culto passado que por 200 anos aproximadamente, muitos cristãos sofreram perigos de morte, acusações, perderam seus bens. Foi um verdadeiro clamor que ocorreu durante aproximadamente 200 anos. E por volta do ano 313, a início do século IV, nós temos a presença desse homem que nós falamos, chamado Domingos Constantino. O último imperador, ele não tinha deixado um herdeiro, a dinastia não continuava. Tinha 4 pessoas, 4 pretendentes a assumir o trono de Roma. Os mais fortes a assumir o trono de Roma era Constantino, chamado Domingos Constantino, guarda esse nome, e Maxêncio. Maxêncio e Constantino, entre os 4, eles eram os mais fortes, os mais poderosos, que poderiam assumir o trono de Roma. O trono estava em disputa, estava em aberto. Os cristãos continuavam sendo perseguidos. A história diz que Constantino, se foi verdade ou não é o caso aqui que nós tratamos, foi o relato que o Constantino fez, que ele teve um sonho durante a noite, quando ele entrou nessa guerra. Ele viu uma cruz no espaço, uma cruz dourada voando pelo espaço, e lá estava escrito em hoc signis vincer. O que significa isso, presbítero? Por este sinal vencerás. Então ele disse, o Constantino disse que sonhou, que viu uma cruz, e lá estava escrito: por este sinal vencerás. E ele estava em guerra. Ele adota então a cruz como o símbolo do seu exército. Ele adota a cruz de Cristo como o símbolo do seu exército. E por incrível que pareça, irmãos, ele acabou vencendo essa guerra. Ele venceu, subiu ao trono. Como ele venceu por esse sinal, ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa em benefício aos cristãos e ao cristianismo. Então, uma das coisas que ele fez foi elaborar um documento chamado Decreto ou Edito de Constantino. Esse decreto colocava um fim à perseguição que a igreja sofreu por quase 200 anos ou mais de 200 anos. Então, esse período que Constantino subiu ao poder, ele põe um fim à perseguição. Então, nada dura para sempre. Guarda isso. Nada dura para sempre. Somente Deus é eterno. Somente Deus. Até mesmo a perseguição, ela tem o seu fim. Então, irmãos, quando isso ocorreu, esse decreto, esse documento saiu, feito por Constantino, a perseguição aos cristãos cessou. Os cristãos que estavam
segundo o que se diz, se tornou um cristão. Se ele se tornou ou não se tornou, não é o caso aqui. Ele adotou o cristianismo como religião oficial do seu império. E isso é notório, não resta dúvida. Agora, se ele se converteu, isso aí eu posso falar. Mas, segundo o que se diz, tem que se convertido. Pois bem, quando isso ocorreu, uma das coisas que foi feito em benefício aos cristãos e ao cristianismo foi a restauração, como nós temos ali na imagem, igrejas restauradas. Os templos, eles foram restaurados para o cristianismo. Tempos que o cristianismo tinha perdido para deuses pagãos, agora eles voltam novamente para as mãos dos cristãos com o edito de Constantino. Então os templos das igrejas foram novamente abertos e outros construídos por todo o império. Constantino mandou construir templos em Jerusalém, em Belém e na nova capital do império, que foi Constantinopla. Nesse período houve uma mudança, a capital do Império Romano era realmente Roma, mas Roma estava vivendo um ataque de um povo que eles chamavam de bárbaros. Bárbaros eram todas as pessoas que não estavam inseridas no Império Romano, então eles chamavam de bárbaros, e Roma estava recebendo esse ataque. Para não perder o Império por completo, como realmente ocorreu, o Império do Ocidente caiu sobre a mão dos bárbaros. Constantino, muito esperto, muda a capital do Império Romano, que era Roma, para o Oriente, que acabou se transformando em Constantinopla, atualmente é Istambul, na Turquia. Então veja que Constantino era um cara esperto, e ele acabou fazendo doações. Ele estava agora, irmãos, mantendo uma comunhão com a igreja que nasceu há muito tempo, que foi perseguida e agora tem o fim da sua perseguição. Quando ele faz essas doações de terreno para a construção de templo, de templos que eram adorados a deuses pagãos e agora volta ao cristianismo, ele está fazendo alianças na igreja. A igreja e o Estado começam a ser praticamente a mesma coisa, andar junto. Isso vai ser ruim, como nós vamos ver lá na frente, porque o Constantino, ele vai mandar na igreja. Ele vai acabar mandando na igreja. E isso não é bom, não. Vamos ver aí mais um pouco. Outros benefícios que o edito de Constantino proporcionou para a igreja de Cristo. Vejam lá. Então, primeiro, nós temos fim dos sacrifícios pagãos. Como eu falei para os irmãos aqui, pagão era aquela pessoa que praticava uma certa idolatria. Pagão era também a pessoa que era morador do campo. Isso nos relatos históricos. Mas nesse caso aí, eram sacrifícios idólatras. Pessoas que adoravam outros deuses, a imagem de esculturas, como se vê por aí. Então, essas pessoas que adoravam outros deuses ofereciam sacrifícios a esses deuses. Agora, com o edito de Constantino, oferecer sacrifício a outros deuses fica proibido. Não pode mais. É proibido fazer isso. Então, ó, fim do sacrifício pagão. Nessa época, a adoração pagã ainda era tolerada, porém havia cessado os sacrifícios oficiais. Então, ainda se tolerava a quem quisesse, às vezes escondida. Por que diz nessa época ainda se tolerava? Porque vai vir um período posteriormente, lá na Idade Média, como nós vamos ver, e esse período, irmãos, quem praticar qualquer tipo de adoração a outro Deus, qualquer tipo de idolatria, vai ser acusado de bruxaria pela própria igreja. E a igreja que era
esses donativos passaram para a igreja e o clero cristãos. Então, olha, no Império Romano, os templos pagãos de deuses da Grécia, de deuses de Roma, de deuses do Oriente, esses templos pagãos, eles eram mantidos com o dinheiro do Estado, era o Estado que bancava. Agora, com o edito de Constantino, eles vão perder essa regalia, e essa regalia vai fazer parte da igreja, do cristianismo, que eu disse é um fato bom, por um lado, mas por outro vai ser ruim, como eu falei. O Constantino, ele vai mandar na igreja, e o Estado vai mandar na igreja. E nós temos que entender, Estado é uma coisa, igreja é outra. O Estado caminha de um lado, a igreja deve caminhar do outro. Podemos ter o Estado, por exemplo, o Estado brasileiro é um Estado laicizado, um Estado laico. Nós não podemos ter o Estado mandando na igreja, nós temos liberdade religiosa. Qualquer pessoa pode adorar o que ele quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Tem a liberdade religiosa, o Estado é laico, e o Estado não manda na igreja. Mas nesse princípio que nós estamos tratando aqui, lá em Roma, no Império Romano, o Estado passou a mandar na igreja. Vejamos outros benefícios. Privilégios concedidos ao clero. O clero, que nós estamos falando aqui, é a alta cúpula da igreja. Nesse caso aqui se trata de papa, não temos papa ainda, se trata de padre, se trata dos pais da igreja, de bispo. Vamos trocar no miúdo, de pastor, é isso. Então o clero, é isso que nós estamos falando. Privilégios foram concedidos ao clero. Veja lá. Então, ao clero foram concedidos muitos privilégios. Os deveres cívicos obrigatórios para todos os cidadãos não eram exigidos dos clérigos. Eles estavam isentos de pagamentos de impostos. Então, olha, servir no exército e Roma constantemente estava em guerra. Quem fazia parte do clero estava livre. Não tinha a obrigação de fazer isso. Quem fizesse parte da cúpula dominante da igreja, pagar imposto, também não pagava. Daí foi que surgiu a expressão filantropia. A igreja é uma entidade filantrópica. O que isso quer dizer, presbítero? Quer dizer que a igreja não tem fim lucrativo. A igreja não está vendendo nem comprando nada, mas isso aí deve ser colocado muito entre aspas, porque a partir do momento que diz que a igreja não tem fim lucrativo, não é bem verdade isso. Hoje nós temos que falar nua e crua. O cristianismo se tornou um grande negócio dentro do capitalismo. Nós não podemos esquecer disso. Então, dizer, a filantropia surgiu lá. Quando a igreja é uma entidade filantrópica, não tem fins lucrativos. Mas nós dizemos que a igreja hoje não tem fim lucrativo, é uma conversa fiada. É querer colocar chifre na cabeça de cavalo. Mas tem que saber qual é o cavalo que está se colocando chifre na cabeça. Desculpa a expressão. A igreja hoje é um grande negócio dentro do capitalismo. Essa é a grande verdade. Mas a história está continuando aí. Vamos ver outros privilégios concedidos ao clero. As causas em que estivessem envolvidos os clérigos eram julgadas pela corte eclesiástica e não por civis. Então, se alguém da sociedade civil entrasse em demanda com alguém que era da cúpula da igreja,
início, depois a coisa se complicou. Outro requisito que estava dentro do edito de Constantino foi isso aí, ó. Proclamação do dia de domingo como dia de descanso. A adoração ao dia de domingo, no dia de domingo que ocorre, hoje, nos nossos dias, foi algo que foi instituído por Constantino. Se você não sabia, está sabendo hoje. Então, não sou sabatista, nem estou defendendo sábado, nem domingo, nem dia nenhum. Dia de adorar a Deus, eu penso que é todo dia. Todo dia, toda hora, todo momento, Jesus disse, a hora vem já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui, vamos lá, em qualquer lugar. Mas nós temos que falar a verdade. Quem instituiu dia de domingo como dia de descanso e que perdura até hoje, dia de adoração, foi Constantino. Por que Constantino fez isso? Por causa do seu nome. Qual é o nome dele, presidente? Domingos Constantino. Então foi Constantino que instituiu o dia de domingo como dia de descanso, a partir desse decreto. Presbítero, mas então está tudo errado, eu estou dizendo isso. Não está se discutindo isso aqui. O dia de adorar a Deus é qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, assim disse Jesus. Mas nós temos que falar o que a história aconteceu, ou o que na história aconteceu. Alguns bons resultados do edito de Constantino para o Estado. O Estado também foi beneficiado com o edito do imperador, porque alguns artigos desse decreto trouxeram benefícios sociais para algumas camadas da sociedade que eram marginalizadas. Então nós falamos dos benefícios, vamos chamar de espirituais, que estavam relacionados com a igreja e com a adoração. Agora nós vamos falar dos benefícios sociais desse edito. Que benefícios sociais são esses? Os benefícios que proporcionou um certo livramento para as camadas sociais, as pessoas. Quando se fala de sociedade, está se falando de gente, de pessoas. E esse edito de Constantino, ele trouxe benefícios para as camadas sociais que estavam à margem da sociedade. Veja lá, isso aí é um benefício social. Por quê? Porque atingiu camadas que estavam marginalizadas, à margem da sociedade. Que benefício foi esse? A abolição da crucificação. A crucificação, ela foi abolida, quer dizer, não pode mais. A partir do edito de Constantino, foi proibido. A crucificação era uma forma de castigo para os criminosos, exceto para os cidadãos romanos, os únicos que tinham o direito de serem decapitados, como eu falei aqui do apóstolo Paulo, quando era condenado à morte. Então esse ato de crucificação foi proibido como instrumento de morte. Meus santos, não foi só Jesus que foi crucificado. No dia que Jesus foi crucificado com ele dos malfeitores. O Império Romano, ele tinha por praxe, era costume, quem fosse pego fazendo algum mal, alguma coisa que desagradasse ao Império, que eles achavam que aquilo era mal, e fosse condenado à crucificação, era crucificado, não tinha conversa. Quem não fosse cidadão romano, principalmente. Então, a partir do edito de Constantino, isso foi proibido, agora não pode mais. Acabou. Foi o que foi decretado. Vejamos mais. O infanticídio foi reprimido. O infanticídio foi reprimido. Na história de Roma e suas províncias era fato comum. Qualquer criança que não fosse do agrado do pai podia ser asfixiada ou abandonada para que morresse. A influência do cristianismo imprimiu um sentimento sagrado à vida humana, até mesmo às crianças, e fez com que o infanticídio fosse banido do império. Presbítero, não entendi, então vou trocar em miúdo. Se você tivesse um filho e vivesse na época lá do Império Romano, antes do edito de Constantino, e esse filho você achasse que ele era feio, que ele tinha um defeito, que ele era paralítico, qualquer tipo de defeito que desagradasse o pai, podia asfixiar esse filho e matar. O Império dava esse direito
Constantino não pode mais praticar esse tipo de crime. Então isso, irmãos, foi um benefício social também, além da crucificação. Vejamos outro aí. Influência no tratamento de escravos. Roma tinha muitos escravos. Vejamos o que aconteceu então, veja lá. Em todo o Império Romano, antes que o cristianismo chegasse a dominar, mais da metade da população vivia em regime de escravidão, sem nenhuma proteção legal. Qualquer senhor podia matar seus escravos, se assim o desejasse. Entretanto, a influência do cristianismo tornou mais humano o tratamento dado aos escravos. Foram otorgados direitos legais que antes não possuíam. Podiam, de acordo com a lei, acusar seu amo, seu dono, de tratamento cruel, e a emancipação foi sancionada e fomentada. Desta forma, as condições de escravos foram melhoradas e a escravidão gradativamente foi sendo abolida. Isso não significa que o homem nasceu para ser escravo. Nós não podemos dizer que o homem deve ser escravo. O homem foi escravizado pelo homem, que é uma coisa ruim. Agora, com o edito de Constantino, o senhor, que é o dono daquele escravo, ele não pode mais, tirar a vida desse escravo. Ele tem que respeitar, ele tem que saber que ali tem uma vida. E se esse escravo começasse a acusar o seu dono, o seu senhor, de maus tratos, ele vai acabar perdendo esse escravo, e esse escravo acabava tendo a sua emancipação. Então veja que o edito de Constantino, ele trouxe também benefícios sociais para a sociedade. Vejamos. Proibição de lutas de gladiadores, que é uma das coisas que acontecia durante todo o Império Romano. Era a luta de gladiador, às vezes homem com homem com bicho, o leão, touro com leão, e assim, ou animais com animais, e assim sucessivamente. Principalmente os homens. Os homens se matavam, então era comum o imperador ficar lá no Coliseu, que era o anfiteatro onde acontecia essas lutas, e ele fazia esse ciclo quando estava acontecendo uma luta, e um gladiador conseguia derrubar o outro, aquele outro estava ferido, prestes a morrer, a população começava a gritar morte, 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 morte. Mais de 80 mil pessoas no Coliseu. O imperador se punha de pé, levantava e estendia o braço, fechava a mão e fazia este símbolo. Se ele levantasse o dedo nesse sentido, significava que aquele soldado deveria viver. Mas se ele fizesse isso, baixasse o dedo, era morte na certa. Significava que aquele soldado, ou aquele gladiador que estava lutando, tinha que morrer. Então, durante o Império Romano, isso aconteceu várias vezes. Muitas vezes. Era um espetáculo, era um verdadeiro, uma política chamada política de pão e circo, que é o que a gente vê hoje aqui no nosso país. Política de pão e circo. Então, enquanto as pessoas estão preocupadas com outras coisas, com o carnaval, com o futebol, com a Copa do Mundo, com não sei o quê, a população está sendo ludibriada, não sabendo o que realmente está acontecendo com a saúde pública, com a educação no nosso país. Tudo isso deixado de escanteio, deixado de lado, com moradia, com transporte público, com segurança pública, tudo isso jogado de lado. E a população está esperando aí um espetáculo. Esse espetáculo é chamado política de pão e circo. É daquilo que o povo quer, mas nem sempre aquilo que o povo quer é aquilo que o povo precisa. Então, Roma dava esse espetáculo de política de pão e circo, como nós mencionamos, que era a luta de gladiador. Agora, com o edito de Constantino, luta de gladiador não pode mais. Foi proibida. Acabou as lutas de gladiadores. Vejamos então. Apesar dos triunfos do cristianismo haver proporcionado boas coisas ao povo, contudo a aliança da igreja com o Estado inevitavelmente deveria trazer, como de fato trouxe, maus resultados para a igreja. E agora nós vamos ver quais foram esses maus resultados que o
Constantino trouxe para a igreja. Nós temos aí um curso, a face, para ilustrar aqui a nossa mensagem, aquilo que nós estamos passando para os irmãos. Presume-se que essa seria a face de Constantino. Como seria realmente a face dele? É apenas uma escultura, irmãos. Não é foto, porque não tinha fotografia na época em que viveu Constantino. Isso tem que estar bem claro para os irmãos. Então vejamos quais foram os maus resultados do edito de Constantino. E eu gostaria que os irmãos pensassem aí se o edito de Constantino está vivo hoje nos nossos dias. Pensa aí, analisa comigo. Então vejamos aí. Todas as pessoas tornaram-se automaticamente cristãs. Por que todos se tornaram cristãos? Porque foi a lei do Estado. Foi o Estado que tornou o cristianismo como religião oficial. Se o Estado tornou o cristianismo como religião oficial, automaticamente todas as pessoas se tornaram cristãs. Se todas as pessoas se tornaram cristãs, a obra de evangelização, José, vai por terra. Não tem mais. Você vai evangelizar quem? Você vai falar de Jesus para quem? Se todo mundo agora é crente. Constantino decretou oficialmente que o cristianismo era a religião oficial do império. Todas as pessoas tornaram-se cristãs. Veja se isso não está acontecendo hoje. O edito de Constantino, você vai falar de Cristo para alguém que você pensa que essa pessoa não é cristã, ela não é evangélica, ela não tem jeito de evangélica, ela não anda como evangélica, ela não se veste como evangélica, ela não tem cheiro de evangélica, ela não tem nada disso, sentido figurado. Mas você vai falar, ela diz, eu já sou. É o edito de Constantino vivo nos nossos dias. A igreja não tem associação com o Estado, mas vejamos aí. Todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos. Então todo mundo, desculpe a expressão, gato e cachorro, todo mundo queria ser membro da igreja agora e quase todos eram aceitos. Tanto os considerados bons como maus, entre aspas lá, os que eram realmente sinceros e buscavam a Deus, e os hipócritas que buscavam apenas vantagens e interesses pessoais. Porque dentro da igreja, tanto nos dias de Constantino como nos nossos dias, tem pessoa sincera, tem pessoa verdadeira, tem pessoa que adora a Deus em sinceridade, em verdade, mas tem pessoa que está buscando apenas um interesse pessoal. Tem malandro, desculpa a expressão, tem malandro por aí, irmão, que só quer dinheiro, que só quer que brilhar e ganhar fé. E isso tem que ser falado, tem que ser alertado. Tem pessoas por aí que estão enganando muita gente. Nós não podemos nos calar. A Escritura nos diz: nós não podemos nos calar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos nos calar. Então, o edito de Constantino promoveu isso aí. E assim, todos se apressavam em ingressar na comunhão. Homens mundanos, ambiciosos, sem escrúpulo. Todos desejavam cargo na igreja, para assim obter influência social e política. Consequentemente, o nível moral do cristianismo no poder era muito mais baixo do que aquele que se distinguia os cristãos da época da perseguição. Então agora todo mundo quer vir fazer parte da igreja, todo mundo quer ter um cargo na igreja, porque tendo um cargo de Cristo na igreja, ele agora pode se destacar na política, ele pode ganhar dinheiro. Quem tem cargo vai ganhar dinheiro. Quem tem uma influência social no meio do cristianismo passa a ter também uma influência na sociedade fora da igreja. Então era vantagem a pessoa estar dentro da igreja agora com esse edito de Constantino, que é o que nós estamos vendo hoje de um modo disfarçado. A pessoa acha que não, eu senti que Deus, eu vou aqui na igreja, interesse em outra coisa, aqui na igreja aí, pessoas que são donos de igreja, como que esqueceram que o dono da igreja é Cristo. Pessoas que só estão interessadas no sentido econômico. Como eu tenho falado, o capitalismo está dentro
tornou cristianismo, eles vêm para a igreja e esses costumes que eles tinham agora, os maus costumes, vem junto. Vejamos aí então, os cultos ou reuniões de adoração aumentaram em esplendor, porém em menor, eram menos espirituais, menos sinceros do que no passado. Então a espiritualidade que se tinha no período da perseguição, agora é como o símbolo do imperador, morreu, caiu. Os costumes e cerimônias do paganismo foram pouco a pouco infiltrando-se no interior da igreja e nas reuniões ou cultos de adoração. Algumas das antigas festas pagãs foram aceitas na igreja com nome diferente. E aqui eu já vou dar minha pincelada. O Natal não é festa cristã. Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu. Isso é uma festa do paganismo que foi introduzida dentro da igreja. Presidente, então agora eu vou parar de comemorar Natal? Não estou dizendo isso, irmão. Eu estou apenas transmitindo a palavra, dizendo para você que o Natal veio do paganismo. O Jesus Cristo que nós servimos e adoramos, que a igreja fala, nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Isso foi uma coisa que foi introduzida. E assim como o Natal, foi introduzido muitas outras coisas que acabam influenciando as pessoas. Veja aí quanto tempo o Natal vem perdurando aí. Veja lá. Veja se a igreja primitiva comemorava isso. Então foi uma coisa que foi colocada bem posterior. Bem posterior. Outro exemplo, a adoração à Virgem Maria substituiu a adoração a Vênus e a Diana, deusa do povo de Éfeso. Então, lá em Éfeso se adorava a Diana. Quando Paulo esteve pregando em Éfeso, por 2 horas os efésios gritavam: grande é a Diana dos Efésios. Agora o cristianismo é religião oficial. Não vamos adorar a Diana. Não. Mas a gente adora Maria, a Virgem Maria, mãe de Jesus, Virgem, porque chamam de Virgem. Né? Vamos adorar Maria, que o nome é Miriam. Então passa a ser a mãe de Deus, como se Deus tivesse mãe. E aí traz toda uma explicação que não convém nem mencionarmos aqui. Então é importante nós vermos que as coisas foram sendo introduzidas. Outra coisa, ainda destaca-se que nessa época foram introduzidos no seio da igreja mais de 405 imagens de santos e mártires que começaram a aparecer nos templos como objeto de reverência, adoração e culto. Então, antes do edito de Constantino, você não tinha imagem de santo, você não tinha relíquias, você não tinha, isso não existia. Agora começa a aparecer dentro da igreja imagem de santo, osso de santo. E aí, eu não posso ficar calado diante disso. Nos nossos dias, tem alguns espertalhões, para não falar outra palavra, vendendo um pedaço da cruz de Cristo, andando por aí vendendo um pedaço da cruz de Cristo, lágrimas de Maria, sangue de Jesus. Que conversa é essa, irmão? Nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente ainda com o edito de Constantino vivo, enganando gente por aí. Eu tenho que depositar minha fé em Cristo Jesus, não é em objeto, principalmente pedaço da cruz, irmão. Quem vai ter pedaço de cruz ainda hoje? E o que é que vai acontecer se você tiver um pedaço de uma cruz? Então isso foi introduzido lá, hoje aparece de outra forma. Vejamos, a igreja fez-se mundana. Então agora nós temos uma igreja mundana. Nós não temos mais uma igreja alicerçada na palavra. Nós não temos mais uma igreja como nos dias apostólicos. Há uma queixa generalizada por parte dos cristãos, que desde que Constantino tirou a igreja da noite trissecular, das catacumbas, e a levou da cruz ao poder político e penumbrista, começou a sua decadência.
decadência. A igreja só, depois do edito de Constantino, a igreja só começou, presbítero Ronaldo, só descer, só cair cada vez mais. Milagres, sinais que aconteceram nos dias apostólicos, nem pensar. Isso acabou, isso não existe mais. Isso foi lá nos dias dos apóstolos. Como se Deus fosse um Deus do passado. A Escritura diz o contrário. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não será eternamente. Deus habita no presente e agora. O mesmo que operou no passado é o mesmo que opera no presente. Mas a partir do edito de Constantino, a igreja descambou de ladeira abaixo. É só cair. Vejamos, como resultado da ascensão da igreja ao poder, não se vê mais os ideais do cristianismo transformador de mundo. O que isso significa? Qual é a função do Evangelho, as boas novas? Promover a salvação. Quem mentia, deixar de mentir. Quem roubava, deixar de roubar. Quem prostituía, deixar de prostituir. Quem praticava coisas erradas, deixar de praticar. Agora, irmãos, toda essa camada social começa a fazer parte da igreja. Lá nos dias de Constantino. Será que é só lá nos dias de Constantino ou hoje também? As pessoas estão dentro da igreja mentindo, praticando toda sorte de pecado que posso imaginar. E eu não quero evitar pecado aqui. Mas eu penso que o edito de Constantino está hoje vivo dentro da igreja dos nossos dias. A pessoa está vivendo do jeito que quer viver e não com a vida transformada. Essa é a história da igreja que nós estamos mencionando aqui. Essa é a história da igreja. O que na realidade se vê é o mundanismo determinando as ações da igreja. E vá reclamar, vá falar para ver se a pessoa não torce o nariz, vá falar para ver se a pessoa não vira a cara, vá reclamar, não, já está doutrinando o presidente, já está exortando. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, mostrando o que aconteceu para a gente tirar lição para a nossa vida. Eu e você, nós estamos no mundo, irmão, e estamos procurando acertar os passos. É difícil acertar os passos, mas nós estamos procurando acertar os passos, porque nós estamos no mundo, mas estamos aqui de passagem, querendo ou não. Ninguém vai ficar eternamente aqui para semente, não. E o problema está quando nós partirmos. Temos que fazer boas obras. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas pela ambição, pelo orgulho e pela arrogância dos membros da igreja imperial. Então a humildade foi substituída pela arrogância. Deus dá graça aos humildes, mas o soberbo ele abate. Isso tudo nos aconteceu. Isso tudo que nós estamos relatando aqui é história da igreja, que talvez você não conhecia ainda, mas está conhecendo a partir de hoje. Vejamos mais alguma coisa. Igreja e Estado tornaram-se politicamente uma só entidade. É o que eu disse para os irmãos. Constantino agora vai mandar na igreja, ele quer mandar, ele vai mandar, ele vai dirigir. Os edictos, desculpe, reuniões que aconteceram de obreiros, de presbíteros, de pastores, chamados de concílios, vai ser presidida pelo imperador. A última palavra não vai ser de um bispo. A última palavra vai ser do imperador, e o imperador determinar, algum cupicha vai estar associado a ele, vai determinar com doutrina e acabou. Como nós vamos ver possivelmente mais à frente, um decreto que foi instituído aí foi a doutrina da Trindade, e perdura até nos nossos dias, que foi instituído, não foi por Paulo, não foi por Jesus Cristo, não foi por João, não foi por Pedro. Quem foi, prefeito? Foi um homem chamado Santo Agostinho. Mas vejamos aqui, Estado e igreja tornam-se politicamente uma única entidade. A igreja e o Estado tornaram-se uma só entidade. Quando o cristianismo foi adotado oficialmente como religião oficial do Império, e dessa união natural surgiram males sem conta nas províncias orientais e ocidentais. Por quê, irmãos? Já pensou? Imagine aí, nós estamos aqui cultuando e chega aqui um vereador de Ferraz das
igreja uma máquina de fazer política e riqueza. Então, no Ocidente, no Oriente, como eu disse para os irmãos, Constantino transferiu a capital do Império para o Oriente. O Estado passou a mandar na igreja, porque a igreja católica do Oriente era uma igreja fraca. Nesse período que nós estamos tratando aqui, de século IV, só existe a igreja católica. Não existe mais igreja primitiva, não existe igreja evangélica, não existe isso. A única igreja que existe é a católica. E a palavra católica nós aprendemos que se chama universal. Então, lá no Oriente, a igreja católica, chamada de ortodoxa, ela era fraca. E por ser fraca, o Estado acabou mandando na igreja. Ele não conseguiu, a igreja não conseguiu se sobrepor sobre o Estado, sobre o governante. O governante se sobrepôs sobre a igreja. Já no Ocidente, que foi Roma, que era a capital do Império, que Constantino levou para Constantinopla, ocorreu o contrário. Como Roma estava sem imperador, e o imperador estava no Oriente, a igreja, pouco a pouco, foi subindo ao trono. Agora não é só ao trono espiritual, mas ao trono secular. Então, no Ocidente, ocorreu o contrário. A igreja passou a mandar no Estado. Então, lá no Oriente, o Estado mandava na igreja. No Ocidente, a igreja, aos poucos, passou a mandar no Estado. Então, a igreja que era comandada, agora passa a comandar, passa a mandar. Disso aí vai surgir a expressão, como nós bem conhecemos, chamada de Papa. É daí que vai surgir o Papa, porque até aqui nós não temos Papa na história. Nós não temos ainda a figura do Papa. Nós temos bispos em várias igrejas. Nós temos bispo em Jerusalém, nós temos bispo em Constantinopla, nós temos bispo em Belém, nós temos bispo em Antioquia, nós temos bispo em Roma, mas não tem Papa, ainda não tem. Vejamos então. A igreja imperial, a gente conclui aqui. Aí, com a elaboração e efetivação do edito proclamado pelo imperador Constantino, a igreja cristã deixou a escravidão e passou o poder, como já dissecamos, tornando-se assim uma igreja imperial. Em 330 d.C., Constantino fez de Constantinopla nova capital do império. Nós já abordamos isso. Segundo o que se diz, o imperador compreendeu que a cidade de Roma estava intimamente ligada à adoração pagã, cheia de templos. Essa expressão aí que se diz também não corresponde com a realidade. Ele mudou a capital do império, de Roma para Constantinopla, foi por medo de perder o poder para os bárbaros, como nós falamos aqui. Havia uma horda de bárbaros que estava ameaçando invadir Roma constantemente. Muitos bárbaros, como no século V, não foi inevitável. Os bárbaros tomaram conta, destruíram tudo. Bárbaro não é no sentido que eles praticavam barbárie, é no sentido de menosprezo que os romanos utilizavam para com os povos que não faziam parte do seu império. Além disso, a posição geográfica de Roma, em meio às imensas planícies, deixava vulnerável ao ataque do inimigo, como nós mencionamos aí. Então, foi desta forma que a Igreja de Cristo passou por momentos amargos, por momentos difíceis, de luta, de angústia e de desespero. E após o ano 303, o imperador chamado Domingos Constantino, que subiu ao trono de Roma, põe um fim à perseguição que a igreja estava sofrendo. E a igreja sai da escuridão, das trevas, da perseguição e passa para a luz do domínio do império. A igreja, enquanto estava sendo perseguida, lá nas trevas da escuridão, da perseguição, enquanto ela estava lá no sofrimento, na angústia, ela estava orando, buscando, consagrando, pedindo socorro a Deus. Era espiritual, Jesus operava, batizava, curava, fazia uma série de milagres e maravilhas. Agora
espiritualidade, não tem mais mundo para evangelizar, não precisa mais obedecer regra, norma, não precisa mais nada. É só você seguir o edito de Constantino. Mas eu quero que você pense aí. Será que é melhor seguir o edito de Constantino? Será que é melhor seguir o edito de Constantino? Pense. Veja, se esse edito de Constantino não está vivo nos nossos dias, matando a espiritualidade da igreja. Amém, irmãos? Eu quero passar a direção do culto.